Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nos nossos endereços eletrônicos talktobiz.com ou talktobusiness.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast, além, é claro, das atualizações semanais que a gente faz no nosso blog. Então sempre vale a pena dar um pulinho nesses endereços e conferir o conteúdo que a gente produz por lá. E hoje a gente dá continuidade ao papo incrível sobre o documentário The Social Dilemma, ou Dilema das Redes, filme produzido pela Netflix, que gerou muito debate, muita discussão, justamente por mostrar ali nas entranhas do modelo de negócio das principais plataformas digitais hoje, como elas se utilizam os dados dos usuários com o objetivo primário de entregar a publicidade de uma forma mais assertiva, mas como isso acaba gerando alguns impactos e distorções sociais. Algumas dessas distorções, toda a indústria da fake news, a ascensão de grupos de ódio que antes não teriam espaço na mídia convencional, mas conseguiram construir verdadeiros impérios a partir dessas plataformas digitais, manipulação política, manipulação do discurso, tudo isso a partir dessas mecânicas que a priori teriam finalidade estritamente comercial, mas que acabam sendo usadas também para outras finalidades. Quem me acompanha nesse bate-papo são dois profissionais incríveis da área da comunicação, dois professores e amigos, o professor Diogo Duarte e o professor Márcio Gonçalves. Duas feras que participam aqui comigo. Se você não ouviu o episódio da semana passada, com o primeiro bloco dessa conversa, vale a pena voltar lá para ouvir a primeira parte do bate-papo sobre o documentário The Social Dilemma e depois volta aqui para ouvir esse segundo bloco. Se você já ouviu, então fica aqui com a gente que esse programa tá bom demais. Fica aí que o papo vale a pena. Um outro ponto que eu queria comentar da fala do Diogo, como nós nos tornamos absolutamente dependente desses filtros, Diogo? E dependente dos algoritmos, porque na verdade praticamente qualquer atividade que nós desempenhamos hoje no decorrer do nosso dia acaba passando em algum momento por esses filtros. E o Márcio também falou de robôs, perfis fakes, e a fala toda. O Mark Zuckerberg coloca ali o Facebook como a maior fonte de informação. É uma fala, na verdade, bastante cretina, porque ele não é, nunca, o objetivo ali nunca foi, de fato, trazer um noticiário, um recorte das principais notícias do dia. Mas, pegando isso que vocês comentaram, e uma fala ali do documentário, que traz, como você colocou, poucos acadêmicos e muitas pessoas que eram do meio ali, e o Márcio até fez um apontamento comigo ontem quando a gente estava falando sobre a pauta, olha, só homens brancos do Vale do Silício que falam das próprias tecnologias que eles ajudaram a criar. Em muitos momentos existe vamos dizer assim, um suspiro de esperança no documentário, que olha, nós temos como lidar com isso, nós temos como identificar esses robôs, identificar perfis fakes. A gente tem visto alguma iniciativa de algumas dessas empresas nesse sentido, de eliminar grupos, eliminar perfis. Vocês acham que essa indústria, de fato, consegue lidar com essa situação e eventualmente criar o filtro do filtro para tirar vamos dizer assim, o chorume da internet e trazer a internet de volta para o que o Diogo classificou como aquele projeto belo e utópico que a gente tinha no começo? Então, as pessoas, elas vão moldando essas mídias, Elas vão moldando, assim, se o produto é feito para elas, se a comunicação é feita para elas, mas elas vão moldando. Então, assim, não sei se na época da criação elas imaginavam que isso despertaria discurso de ódio, que isso mostraria a sociedade que está, se a política se aproveitaria disso, porque naquele filme A Rede Social,
mostra que o Mark Zuckerberg queria conectar os estudantes universitários. Sim. Né? E muito numa intenção assim, de fazer com que eles se conhecessem. O que eu acho genial, porque conectar pessoas é o que a gente mais quer, porque assim, não sei, a gente tem o assunto internet das coisas, né? A gente entende que seriam máquinas conectadas à tecnologia, né? À internet, mas assim, para mim não faz nenhum sentido eu conectar uma cadeira a uma outra cadeira. Agora, faz sentido eu conectar, tipo nós três aqui. Nós nos conectamos e estamos aqui em cima de uma reflexão. E aí nós somos amigos, nós nos conectamos. Então, isso eu acho interessante. A gente faz trabalho juntos. Agora, eu não sei se essas empresas elas tinham isso como intenção, né? Porque as pessoas vão moldando. Ao mesmo tempo, quando você descobre que elas estão fazendo coisas erradas ou não convencionais, surgem as leis, surgem as regulamentações, porque tem que se criar uma sociedade democrática, uma sociedade em que as pessoas podem se expressar, mas não a ponto de prevalecer um discurso de ódio, né? de criarem uma internet profunda, que é um outro assunto, né? Onde as coisas acontecem fora da camada da sociedade. Então, quer dizer, é muito tenso tudo isso, né? Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa, assim. Este filme, O Dilema, ele chega por meio de um filme. E aí vem aquela história de despertar o senso crítico, né? O que é fazer um filme? Tem personagens, tem locação, tem roteiro, né? Tem iluminação, tem edição. Então, o que chegou pra gente já foi por meio de um viés. Sim, a mensagem que chegou pra gente já teve um filtro. A escolha dos personagens, né? O cenário, né? Eu falava dos homens brancos, então assim, me incomoda quando eles falam que os filhos deles não acessam a internet, não tem essa coisa toda, né? Bill Gates já falava disso, né? Meus filhos não acessam. Então, meus filhos não usam Windows. Meus filhos não usam Windows. Seria ótimo do Bill Gates. Então, assim, quer dizer, que discurso é esse? Você quer pro seu filho? O Diogo tem uma filha pequena, assim, o Diogo vai alimentar isso na filha dele, né? Diogo, depois você me responde, como é que você vai mostrar mídia para sua filha? O que é mídia para uma menina do século XXI? Para uma menina que assim, eu vejo em redes sociais, como o TikTok, por exemplo, as crianças elas já sabem botar o dedo, já sabem dar o play. Então, assim, o que é isso? Então, nós, os humanos, precisamos levar discernimento para essas pessoas, porque o TikTok, por exemplo, é um grande looping. Você entra ali e isso aí você tem que ir lá na psicologia para entender o processo, né? Porque você entra num looping ali, quer dizer, você vê, daqui a pouco um looping dançante, né? Diga-se de passagem. Pois você tá a grande discoteca assim. Digital. Exato. Eu costumo dizer que eu já sou velho pro TikTok. Eu acho que já é uma lógica que já não faz mais sentido pra gente, porque só pode ser isso. Pois é, mas assim, na hora do consumo, se você deixar, você fica ali, ó, 1 hora só passando vídeo em cima de vídeo, quer dizer, quanta gente produziu aquilo? Quanta gente está investindo naquilo, né? Então é isso que as pessoas têm. Então, só para finalizar, tem um outro assunto que Pierre Levy já chama de economia da atenção. O que essas empresas querem roubar a nossa atenção. Então, assim, você não vai mais ler um livro? Então, é isso mesmo, você não vai mais ler um livro? Né? Às vezes eu me pego lendo um livro, querendo tirar foto do trecho do livro para publicar na rede social para dizer que eu estou lendo. Aí eu penso, não, peraí, não. Eu quero o meu momento com o livro. Né? Quer dizer, que sociedade é essa? Vamos falar, vamos conversar sobre isso, vamos levar isso para a escola. Eu estou numa pegada de levar isso para a escola, porque se isso não acontecer, aí a gente vai ter um cenário bastante complicado, né? Num futuro em que as pessoas não criticam aquilo que consomem. Teve uma polêmica, só complementando, teve uma polêmica umas 2, 3 semanas atrás, logo depois que saiu o documentário, no TikTok, inclusive, que parece que lá na China a playlist acabou mostrando para a criançada um homem se suicidando ou uma mulher se suicidando, agora eu não lembro dos detalhes, isso saiu no blog da FSB
e eu vi a postagem da Risoleta Miranda no LinkedIn, e tem a ver com essa questão da mídia programática ali, ou do algoritmo, ou seja, eu quero manter a sua atenção, só que eventualmente eu não consigo ter o controle disso e te mostro algo absolutamente indevido. Isso é uma coisa que, por exemplo, me aterroriza. Meu filho vê YouTube, eu estou sempre monitorando o que ele está vendo, mas uma mente maligna pode muito bem, num vídeo daquele que supostamente é para criança, inserir alguma coisa inapropriada. Como a gente teve alguns anos atrás, como é que era aquele aplicativo, Baleia Azul, que, né, que estava passando mensagens muito equivocadas para a criançada, né? Diogo, por favor. Eu tô tentando buscar o nome de um documentário que eu queria indicar, mas tudo bem. Depois The Cleaners. Você tá falando dessa questão do TikTok. Eu não cheguei a ver esse documentário ainda. Eu vi só trechos dele, ainda não consegui achar ele completo aí na pirataria da internet, porque eu nem sei de onde eu consigo o original também. Esse documentário, The Cleaners, e também um outro filme do Netflix que aborda isso é A Rede de Ódio, né, que é um filme polonês, estava vendo esses dias também. Essas moderações, por exemplo, olha que engraçado, né? Nessa era toda de robôs, de algoritmos e de filtros, essas moderações de conteúdo, como a que deveria ter acontecido no TikTok, por exemplo, são feitas por humanos. São pessoas que ficam ali decidindo se um conteúdo é bom ou não para você ver. Então, sempre que tem uma denúncia, né, você denuncia, você já viu lá, reportar abuso, denunciar conteúdo, é um ser humano que vai avaliar aquilo, né, se a imagem é violenta demais, enfim. Então, é algo que é, assim, apesar de ser sério, é irônico, né? Nessa era toda em que tudo é tão automatizado, no fim das contas, a decisão disso vai para uma pessoa ainda. E tem serviços terceirizados também, né? Você tem empresas que são contratadas. Eu queria muito ver esse documentário, é um documentário do final de 2018, chama The Cleaners, que é esses caras que fazem essas faxinas nas redes sociais, né? Então, assim, para que Legal. O conteúdo não... Mas eu não me aprofundei muito. Eu sei que nesse filme da Rede do Ódio, que tem no Netflix também, que é bem legal, tá faltando meia hora para eu terminar ele, que eu não consigo nunca chegar nessa meia hora final, por causa da Sofia e do trabalho, mas um dos empregos que o protagonista tem é esse, e tem uma cena que é assim, né, que mostra o trabalho dele, que aparece... Isso é uma criança, aparece uma imagem desfocada, assim, com muito sangue, e aí o cara pergunta, é uma criança? O cara que tá do lado dele. Aí o cara que tá trabalhando com ele vai lá e tira uma foto. Tira uma foto do conteúdo que vai ser proibido nas redes sociais, ou seja, de certo modo ele vai compartilhar aquilo, vai perpetuar aquilo de uma outra forma. Mas vamos lá, primeiro sobre a Sofia, só um parênteses, um desabafo, que está sendo super difícil controlar a mídia em pandemia com uma criança de 1 ano e 3 meses, Sofia fez agora, final de setembro. E, cara, eu era daqueles pais que me achava que ia ser controlador, que nem ia ver muita TV, mas, cara, dentro de casa, né, 6 meses, 7 meses, a TV tá liberada, assim, é claro que com horários, mas, assim, tá lá vendo os desenhos, né. Mas sobre as soluções, né, e aí me incomodou muito isso também no documentário, não só o fato da gente ter homens brancos que ajudaram, de certo modo, a moldar isso, mas também que todos eles, se você for avaliar todos os ex-funcionários, se você for analisar a legenda, eu fiz até na época uma pesquisa breve no LinkedIn deles e tal, eles têm projetos, né? Então lá na legendinha toda, o Tristan Harris, que é o cara que mais tem voz ali no documentário, né? O documentário gira em torno dele. Ele é o cofundador de um projeto que é o chamado Center for Humane Technology. Então, assim, todos esses caras que estão lá, que já tiveram, né, do outro lado, eles estão com novos projetos para lucrar em cima desse movimento de não às redes sociais também. Então, assim, você pode dizer que isso é mais responsável, mas, assim, continua tendo uma lógica ali de lucro, obviamente, em cima disso, né? E isso é o que você mais vê hoje em dia, né? Aplicativos para reduzir a sua ansiedade com as notificações. Então, você está ansioso com o número de notificações, você vai lá e instala mais 2, né? Para ficar te dando... para ele notificar você de quantas mensagens ele bloqueou. Eu já testei alguns desses, assim, aí eu tô indo dormir, aí vem uma notificação, né, Diogo?
Aí chegou a hora de você se desprender, leia esse texto. Aí tem um texto para você ler, para você se desprender do celular, ou seja, caraca, não faz o menor sentido, né? Então, assim, eu acho que as iniciativas elas não deveriam vir dessa forma. Eu acho que a gente não vai conseguir boas soluções das mesmas pessoas que levaram a gente a esse, de certo modo, levaram a gente a esse cenário atual, né? Por outro lado, aí é um discurso mais da esquerda, fala-se muito sobre regulação, né? Então, assim, o Estado tem que regular isso. É uma discussão muito complexa e, assim, eu acho que se fosse simples, isso já teria acontecido, mas é uma questão que ultrapassa soberanias, né? Então, assim, quando você vai para o Facebook, cada país lida com isso de uma maneira. Você tem o exemplo da China, os extremos da China e dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, como é que você vai regular algo que é transcontinental, que é global? Tem um autor que aborda um pouco disso, que é o Benjamin Bratton, tem um livro dele chamado The Stack, é uma leitura bem complexa, sim, mas um desses pontos que ele aborda é esse, sim, da transsoberania dessas empresas, né, de como elas ultrapassam e tem forças continentais, assim. A força política de Google, por exemplo, de Facebook, é muito maior do que de qualquer país aí. Os Estados Unidos tentam bater de frente ali, justamente porque ele se sente um pouco ameaçado. As discussões que existem hoje, inclusive como pano de fundo desse documentário, de vários julgamentos, esses caras que estão nesse documentário são pessoas que estão ali sempre dando depoimentos, né? São pessoas que se dispuseram a depor contra essas grandes empresas do Vale do Silício. Mostra isso, sobre como é um país que está se sentindo ameaçado em diversos aspectos, né? O Trump exigiu que o TikTok... Tem uma discussão agora sobre a venda do TikTok, a Microsoft ia chegar junto para comprar, porque, né, ele não quer isso controlado por um conglomerado chinês. Então, assim, as discussões, as tecnopolíticas, elas vão se retroalimentando. Tecnologia e política, né, uma alimenta a outra, e tem debate, assim, como o Márcio falou, e a gente precisa falar sobre isso. Acho que isso é o mais importante, porque a gente tem, tanto na academia quanto no mercado, um discurso de assim, mas isso é a tecnologia, como se a tecnologia fosse uma entidade independente, quase espiritual, né? Então, quando eu falo, mas foi o algoritmo que me mostrou isso. Alguém criou esse algoritmo, né? Alguém definiu os parâmetros. Como se o algoritmo fosse um dado natural, como a gravidade, né? É como se fosse sabe, um espírito assim, que paira no ar e você não tem o menor controle sobre ele. Então, assim, o algoritmo de empréstimo bancário é racista, porque... E aí, poxa, mas é o algoritmo, sabe? As pessoas não conseguem responsabilizar pessoas nesse contexto. Isso é o que mais me preocupa, assim. Então, eu acho que, primeiro de tudo, vamos parar de pôr tecnologia no pedestal inalcançável, né? Porque isso foi criado por alguém. Quando se responsabiliza alguém, não tem como você botar robôs na cadeia. Ainda mais você faz deletá-los, né? Mudar o código fonte deles e por aí vai. Mas eu acho que é um pouco disso, sim. A gente criou paredes, né? Entre nós mesmos, entre as pessoas. Então a gente deixou a tecnologia como essa parede, assim, que não, mas isso aí foi o algoritmo. Então tá tudo bem, né? Então não tem o que fazer, né? O algoritmo o Harari fala disso, né? Desse endeusamento, né? Dos dados, dos algoritmos. Mas eu acho que essa conversa nossa, como o Márcio bem falou, é isso que vai nos trazer de volta ao prumo, assim, né? Colocar a gente... Olha, isso aqui o robô não vai resolver isso. É a gente que vai ter que resolver, debater, argumentar. Se vai ter regulação, como vai ser, se não vai, se eu vou ter uma outra solução de um outro tipo que ninguém pensou ainda. Né? A pandemia trouxe um pouco disso. Os modelos não funcionam mais, né? Então acho que essa é uma boa lição, assim. Não adianta a gente olhar para trás, a gente tem que olhar para frente. Falei pra caramba aí, desculpa. Legal. Eu queria que vocês deixassem aí que caminhos vocês veem para o futuro. No documentário se fala de algumas possibilidades, por exemplo, taxação, né, sobre o volume de dados que você vai obter ali dos seus clientes, reformulação do modelo de negócios. Então eu vou ter plataformas que talvez, ou supostamente, né, teria plataformas que não dependessem desse modelo de entrega publicitária, de eficiência publicitária. Que caminhos vocês veem aí para o futuro?
da nossa mídia, né? Hoje a gente está falando de rede social, mas mídia, de maneira geral. Márcio, vai lá que eu acabei de falar muito. Olha, eu acho uma água, Diogo. Eu acho que todas as mídias estão se adaptando umas às outras, né? Essa convivência das mídias vai trazer coisas interessantes para a gente, né? Então, assim, ao mesmo tempo vai trazer muito trabalho, né? Porque é uma guerra de narrativas, como eu disse antes. Então, assim, quem vai contar a melhor história? E essa história vai chegar contada por meio de áudio, por meio de vídeo, por meio de texto, de GIF, de meme, de hiperlink, né? A gente vai acreditar na história contada por um áudio que eu nunca ouvi a voz daquela pessoa. Eu não sei se aquela pessoa é de verdade. Então, assim, as mídias, elas vão trazer entretenimento para as pessoas, né? Agora, elas também têm que ouvir o comportamento das pessoas. Existe uma coisa chamada social listening, né? Que é a escuta do social. O que as pessoas estão falando e fazendo, né? Porque você já percebeu, assim, que tem uma geração que boicota algumas mídias? Ou seja, ela boicota o conteúdo da televisão, né? Ela boicota o conteúdo do rádio. Mas é por quê? Porque eu não posso participar, eu não posso fazer. Então, eu prefiro que uma mídia que eu possa construir. Aí eu posso construir o meu blog, posso construir o meu perfil, posso construir o meu discurso, né? Então, assim, é preciso que a gente tenha esse discernimento para entender que há produções feitas por indústrias, mas também há produções feitas por pessoas normais e também há produções feitas por indústrias que são pagas. Então, são aquelas fazendas de fake news, em que você tem ali pessoas na Índia, sei lá, produzindo conteúdo, onde você tem lá na Europa um grupo de jovens construindo discurso a favor de um determinado candidato que até virou presidente. Então, quer dizer, de onde vem essa informação? Que paremos as máquinas, se isso for possível, para discernir melhor o conteúdo que essas indústrias vão produzir. Eu concordo totalmente com o Márcio, né? Eu acho que a gente... E eu vou acrescentar uma questão, além do que ele falou. Eu acho que a gente está numa fase em que a gente está sempre correndo atrás da evolução tecnológica, que é algo que a gente não vai... É como se a tecnologia estivesse numa Ferrari e a gente estivesse a pé, né? Ou de patinete. Sei. Então, assim, a gente nunca vai conseguir estar para a par. A tecnologia avança exponencialmente e as leis, né? Agora, hoje, setembro, a gente está falando de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Boa. Olha há quanto tempo, né? Há quanto tempo a gente está... vocês falaram disso, era CD de banca de jornal. Então, assim, essas discussões são antigas, mas elas demoram a se concretizar. Então, acho que a gente precisaria parar um pouco e pensar como a gente se planeja para estar pronto para o que vai vir, porque a gente tem uma ideia, projeções do que vai acontecer. A gente está falando de inteligência artificial há anos, né? E quando alguma coisa romper alguma barreira ética muito sensível, a gente vai querer fazer uma lei para isso. Então, eu acho que o ser humano tem essa capacidade de planejamento, a nossa mente consegue ter essa visão de futuro, e acho que a gente devia usar um pouco mais isso, né? E aí, um esforço global mesmo, né? Mas claro que isso vai ser nacionalmente, mas também um esforço internacional, né? Ou seja, de diversas nações debatendo sobre isso. E aí, sim, eu tendo a concordar que a gente precisa, o Bruno falou desse exemplo que veio no documentário da taxação dos dados. Eu não sei se só isso vai ser o suficiente, mas talvez esse seja um ponto para essas empresas começarem a sentir alguma coisa. Por outro lado, taxar muito, você vai estar colocando um modelo de mídia, você está decretando o fim dela, né? Porque vai chegar num ponto que vai ser mais viável. Então, acho que é uma regulação talvez mais ética, né? De você conseguir responsabilizar de verdade quando acontecer alguma coisa. Talvez a LGPD ajude, mas a gente já tem outros desafios que estão ali no horizonte que a LGPD não consegue alcançar, ou seja, ela foi feita para o agora, e o agora é um instante, né? O agora, quando você fala dele, ele já passou. Então, assim, a gente precisa ter
uma noção de futuro, né? Porque tecnologia é isso, ela avança e sempre vai ficando uma lacuna ética, uma lacuna de debate que você vem tentando tirar o prejuízo, mas você nunca vai alcançar se você não tiver um planejamento de verdade para isso, né? Márcio falou de alfabetização midiática, de letramento, isso é extremamente importante. Super porque importante. As políticas se fazem com pessoas, né? Elas são feitas a partir das pessoas. Então não adianta você tentar deixar isso para o robô legislar, porque não vai acontecer, pelo menos não por agora. A gente ainda não tem ministros algoritmos, né? Ou algo do tipo. Agora você me colocou um horizonte assustador. Eu não sei o que pode ser pior, os atuais ministros ou os algoritmos. A gente tem, por exemplo, testes de juízes de inteligência artificial julgando processos. Isso já acontece em teste, né, em laboratório. E segundo as empresas que regem esses testes, a inteligência artificial é muito mais eficiente, acho que dificilmente elas diriam o contrário, mas é muito mais eficiente do que o ser humano. Então a gente vai nesse discurso de eficiência e a gente vai... Eu estou lendo um livro agora que eu vou deixar aqui de recomendação. Eu acho que ele ainda não tem versão em português. Ele se chama, eu estou olhando para ele aqui, tentando ler, porque ele tem um subtítulo. O título é Hello World e o subtítulo é Being Human in the Age of Algorithm, ou seja, sendo humano na era do algoritmo. É da Hannah Fry. É um livro do ano passado, 2019. E eu ainda não terminei de ler, estou lendo, mas ela fala disso, desse ponto que é extremamente importante, de como a gente, em certo ponto, passou a entregar a nossa confiança totalmente para essas ferramentas automatizadas. Então, assim, eu coloco lá o meu trajeto no Waze e depois eu fico chateado quando ele me leva para uma favela ou algo do tipo. Ela conta um caso de que um cara foi levado para uma ribanceira, né, seguindo um trajeto do Waze. Então, a gente está abrindo mão do nosso próprio poder de decisão em vários aspectos, né? Não é que a gente vá viver sem algoritmos e assistentes, a gente precisa deles. Mas a gente precisa entender que isso precisa vir numa medida, né? Senão certo. A gente vai realmente... A gente vai deixar de ser protagonista, né? A humanidade vai passar a ser coadjuvante numa era de robôs. Senhores, que programa sensacional. Bom, muito obrigado pela participação de vocês dois, Diogo, Márcio. Pô, que honra ter vocês dois aqui para esse debate. Deixem aí suas considerações finais e como é que as pessoas fazem para acompanhar vocês, redes sociais, sites enfim, as pessoas que gostaram do que ouviram, quiserem ter mais recomendações, trocar ideia, como é que elas fazem para acessar vocês? Quero deixar um convite para que vocês acompanhem a Semana da Mídia na Escola, um evento que vai levar à criação e produção de conteúdo para as escolas. De 26 a 30 de outubro, a gente está organizando uma programação em que vamos falar da importância de produzir conteúdo em escolas, conteúdos de mídia. Por quê? Porque a partir do entendimento de como as coisas são construídas, você desperta um pensamento crítico. Quando você descobre o que é manipulação, o que é edição, o que é edição de texto, de vídeo, quando se faz uma fotografia, luz. Então, tudo isso é importante falar nas escolas. Então, a Semana da Mídia na Escola acontece de 26 a 30 de outubro. Acompanhe no site bit.ly, bit.ly/mídias na escola. A programação completa está lá. Então, levem esse discurso, essa conversa para dentro das escolas, porque os nossos jovens precisam estar preparados para enfrentar esse admirável mundo novo. Show de bola, show de bola. Legal, vou aproveitar para reforçar o convite então do Márcio, porque é um evento extremamente importante que vem acompanhando o trabalho do Márcio aí. Eu acho que se a gente quiser estar preparado para esse futuro, a gente precisa preparar as pessoas, as crianças, né? A educação está boa parte dessa resolução aí também, na minha opinião. Essas discussões que a gente tem aqui muitas vezes ficam muito restritas à academia, né? O mercado também não tem tanto interesse em debater. Imagina, né? Você está falando aqui de taxação de dados. Será que tem interesse nas agências de publicidade debater muito isso? Provavelmente não, né?
Então, eu acho que a gente precisa melhorar realmente essa visão crítica das pessoas. E aí, uma ressalva, a gente tá aqui também, a gente criticou bastante o Social Dilemma, né, o dilema das redes, mas é uma iniciativa que, no geral, ela é bem importante. Tá? Eu acho que levar esse debate para as pessoas, né, para o grande público, atingir esse debate, fazer as pessoas pensarem sobre isso, é muito importante. Então, acho que, independente das críticas, é uma iniciativa muito louvável e acho que outras devem vir. E quem quiser me achar, eu sou o @Diogo Duarte lá no Instagram. Vira e mexe, eu posto uns vídeos lá, algumas coisas legais, dicas. E aí no LinkedIn eu posto lá outras coisas, posto vagas, eu sou o cara mais coordenador da Uniswan, professor da Estácio lá no LinkedIn. Né? Tem essa questão. Legal. A gente é dividido, né? Hoje eu uso o Instagram para postar fotos da Sofia e dar dicas para os meus alunos, o LinkedIn para divulgar vagas, e para o Facebook eu entro só para tretas políticas e coisas do tipo. Então eu sou uma persona diferente aí em cada rede social, assumidamente. Legal. Ô Márcio, acabou não falando suas credenciais aí, rede social. Quer colocar? Quer deixar? Quero sim. É @Márcio Gonçalves no Instagram. E a partir dali você vai encontrar que eu também tenho perfil em várias redes sociais. Então, assim, a ideia é compartilhar aquilo que a gente descobre. É importante essa presença digital porque a gente precisa estar conectado com essas pessoas, né? Então, assim, ter a presença digital também é importante para a gente difundir as nossas ideias, compartilhar o que a gente sabe, o que a gente descobre. Então, é só seguir @Márcio Gonçalves, que você vai me encontrar lá no Instagram. Show de bola! Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos. Márcio Gonçalves, muito obrigado. Diogo Duarte, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Márcio, a gente depois ainda vai conversar para gravar sobre Escola do Futuro, Escola Sem Paredes. Olha aí, o Márcio é o cara que antecipou 2020, cara, com o projeto dele Escola Sem Paredes. Então a gente vai gravar isso em breve. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. Meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí também nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram, podem me adicionar, mandar o feedback de vocês, mandem perguntas também para serem respondidas nesse podcast, é sempre legal eu gravar os episódios respondendo a perguntas dos alunos e dos nossos ouvintes. Você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas do ramo. Se você é usuário Android, em Google Podcast, se você tem o seu iPhone lá no aplicativo de podcast do iOS, se você está acostumado a ouvir seus programas pelo Spotify, pelo Deezer, também estamos por lá, ou diretamente no site do Anchor, anchor.fm/talktobiz. Importante mencionar sempre, se você gostou do nosso programa, gosta do nosso conteúdo, compartilhe, passe para os seus amigos, ajude esse debate a ir além, principalmente o episódio de hoje, que é um debate tão importante. É isso, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui, nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.